Olá, eu sou Shirley Ribeiro, consultora materno-infantil e consultora de amamentação. Estou aqui hoje para falar com você sobre a amamentação após a introdução alimentar. Mas antes de falar dessa fase específica, eu quero lembrar para você que a amamentação, assim como tudo na nossa vida e na vida dos nossos bebês também, ela é feita em fases, né? Então a primeira fase é a fase do colostro, né? Que são só aquelas gotinhas lá, que é a vacina natural que o corpo da mamãe produz. E o bebê vai tomar só aquelas gotinhas e vai ser suficiente até que venha o leite propriamente dito na descida da pojadura. E aí, nesse primeiro momento, o bebê mama com uma frequência muito grande, porque o estômago dele é muito pequenininho e ele ainda está aprendendo o movimento da sucção, né? E a amamentação é aprendizado tanto para o bebê quanto para a mamãe. Então, esses primeiros momentos é importante que o bebê vá frequentemente, muitas vezes ao dia, ao seio, durante essa fase de aprendizagem. Logo depois, quando o bebê e a mamãe já estão bem entrosados, a amamentação já está fluindo bem naturalmente, o estômago dele está maior, a frequência entre as mamadas tende a aumentar no intervalo, né? A frequência vai dar uma diminuída, o bebê vai mamar mais a cada vez em intervalos maiores. Isso faz parte do desenvolvimento normal e da evolução normal da amamentação. Durante toda essa fase do nascimento até os 6 meses, todas as sociedades do mundo inteiro de pediatria orientam que seja o aleitamento materno seja a única fonte de alimento do bebê. Então, o bebê não bebe água, o bebê não bebe chá, é só o leite materno. E para que supra todas essas necessidades do bebê, tanto de alimento, quanto do líquido, quanto da presença materna, da conexão, a orientação é que o aleitamento materno ocorra em livre demanda. Então, sempre que o bebê solicitar, a mamãe oferta o seio. Então, essa é a orientação geral. Entretanto, depois dos 6 meses, né, essa rotina da criança vai passar por uma nova etapa, por uma nova fase. Isso é normal do desenvolvimento, porque vai começar a se introduzir outros alimentos, o alimento sólido. E a amamentação, como é que fica, né? A gente sabe que a amamentação, o leite materno ainda é o principal nutriente dessa criança até 1 ano de vida, porém já precisa se introduzir dentro da rotina e da dieta dela outros alimentos. E como que a gente faz com a amamentação nessa fase? A amamentação continua sendo em livre demanda. Entretanto, algumas orientações são importantes a mamãe seguir. Como, por exemplo, o bebê tem que ter horário para dormir e para acordar. Nós sabemos que isso é importante para o sono e desenvolvimento do bebê. E também tem que ter horário para almoço e para janta. E a amamentação onde é que entra? Nesses intervalos. Ok? Então, a amamentação, ela continua em livre demanda, porém respeitando-se esses 4 horários da rotina. O que isso quer dizer na prática, Shirley? Na prática é o seguinte: se o horário do almoço da criança, dentro da rotina dela, é às 11 da manhã, e deu 10h30, 10h40, ela começa a dar sinais de fome, não é um horário que seria o ideal para a mamãe dar uma mamada efetiva e nutritiva, porque já está muito próximo do horário do alimento sólido. Então, nessa situação, a preferência é que se adiante a refeição sólida, se dê a comida, o almoço, e depois, se a criança ainda solicitar o seio, a mamãe vai e oferta o seio. Mesmo que seja assim que ela terminou de comer a comida sólida. Eu tinha um pediatra que trabalhava comigo que ele dizia que servia como se fosse uma sobremesa, então não tem problema algum. A criança entrar com o alimento sólido e logo na sequência mamar um pouco. E depois dessa refeição, aí sim, 1 hora depois, 1 hora e pouco, se ela quiser mamar novamente, obviamente a mamãe ofertará o leite como sempre fez. Os únicos cuidados antes do almoço e antes do jantar, pelo menos 30 minutos antes, evitar mamadas efetivas, né? Para que o bebê realmente tenha a oportunidade de estar com o estômago lá prontinho, mais vazio, com mais fome, para melhorar a aceitação do alimento sólido. E ficará assim até pelo menos 1 ano de vida. Após 1 ano de vida, o leite materno deixa de ser o principal nutriente do bebê. Porém, ele ainda é um excelente complemento alimentar, né? Mesmo porque, vamos lembrar que o leite materno, ele não é só alimento, ele é conexão com a mamãe, né? Ele é segurança. A criança, somente nessa fase de 1 ano,
até 1 ano e meio, né, que ainda passa pela chamada angústia de separação, o aleitamento materno vem aí como suporte para ajudar a dar segurança para essa criança. Então, o aleitamento materno deve sim continuar. Porém, de 1 para 2 anos, a criança ela já tem um estômago maior, ela já está mais adaptada ao alimento sólido. Então, a partir de 1 a 2 anos, a mamada, sim, já deve ter horários fixos, começar a ter horários fixos na rotina da criança. Então, tem horário, normalmente as mães optam por 3 a 4 mamadas, uma mamada de manhã assim que acorda, uma mamada antes da soneca da tarde, lá depois do almoço, né? Soneca da tarde, por volta de 1 ano, vai cair lá por volta de 1h30, 2 da tarde, então dá essa mamada na soneca e outra mamada na hora de dormir, mantém 3 mamadas, ou uma 4ª mamada no meio da madrugada. Começa-se a ter um número reduzido de mamadas com um horário fixo entre 1 e 2 anos de idade, porque isso faz parte, né, do desenvolvimento normal e da preparação que a própria natureza faz para o desmame natural dessa criança, né? Que a maioria das crianças vão desmamar naturalmente após os 2 anos, né? As estatísticas mostram que entre 2 e 4 anos a maioria dos seres humanos, mesmo que não passe por um processo de desmame orientado pela mãe, naturalmente ele vai desmamar após os 2 anos. Então, dentro da própria natureza do ser humano, na fase de 1 a 2 anos, essas mamadas vão gradativamente diminuindo em número durante o dia. E aí é o momento da mamãe auxiliar o seu bebê, né, organizando essas mamadas com horário fixo dentro da rotina e assim levar naturalmente o processo e caminhando naturalmente o processo de um desmame natural após os 2 anos de vida, sem sofrimento, nem para a mamãe, nem para a criança. A rotina fica mais organizada, a criança fica bem alimentada e tudo flui naturalmente. Eu espero ter te ajudado com essas pequenas orientações aí sobre as fases da amamentação. Qualquer dúvida, fique à vontade de entrar em contato comigo. Você pode me encontrar todos os meus contatos lá no meu site sonocomapego.com.br, sonocomapego.com.br. Lá você encontra todos os meus contatos, você encontra vários materiais aí, vários textos sobre rotina da criança, sobre amamentação, desmame. Fique à vontade e aproveite os conteúdos que tem lá gratuitamente para você. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.